para ver quais os times que estavam acima do Palmeiras na média, né? Fluminense e Flamengo, eu acho. Fluminense e Flamengo. O Flamengo quase empatado. Isso. A diferença é muito pequena. 2,0, né? 2,0. Isso. Mas o que me chamou a atenção ao olhar esses números é que o Palmeiras já fez 48 jogos nesta temporada. Né? Quer dizer, sair de uma... É porque eu lembro que a gente falava muito isso no ano passado. Né? O Palmeiras estava chegando ao fim de todas as competições também. Né? Como é um time competitivo, né? Um time que entra como favorito em praticamente todas as competições, ele foi até a última rodada do Campeonato Paulista, até a última rodada, até as últimas rodadas da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, enfim. Olha aí, Palmeiras... não, essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. O que eu tinha falado era do nosso gráfico de gols, que mostra que o Palmeiras fez 48 jogos e nós estamos em julho. Só metade, né? Passamos há pouco da metade do ano e, assim, do calendário do futebol é mais ou menos metade. Essa é... Ó, o Fortaleza tem algo parecido, né? 47 jogos, o Atlético Goianiense 47, o Atlético Paranaense 46. São Paulo 45 também. São Paulo 45, Ô Barreto, tem só uma diferença aí do time do Palmeiras, que eu acho que é uma diferença crucial também para todos esses outros concorrentes. O Palmeiras é o único time que não tem um centroavante de ofício nessa lista. Porque assim, o Palmeiras é muito coletivo até na distribuição de gols, né? A gente tem o Rony, que tem 18 gols na temporada, mas tem o Gustavo Gomes, que tem gol pra caramba na temporada, Rafael Veiga, Dudu, Wesley, Verón, é muito distribuído os gols desses times. Aí a gente vê Fluminense e Flamengo na liderança, o Fluminense tem gols concentrados principalmente no Cano. O Cano tem 27 gols na temporada. E ele tem tinha o Fred até então como reserva, um centroavante já em fim de carreira, mas tinha jovens subindo da base também para dar essa possibilidade de centroavante. Palmeiras não. O Flamengo tem o Gabigol e tem o Pedro, agora os dois jogando junto, gols concentrados entre eles e também com o Arrascaeta e com o Everton Ribeiro. O Palmeiras, ele até nesse sentido de distribuição de gols, teve o Navarro, que fez muitos gols na Libertadores, é o artilheiro, um dos com 7 gols na Libertadores, mas são 7 gols dentro de uma margem de 100. São 17 jogadores, acho, Luiz, que fizeram os gols do Palmeiras. Então são quase 10% para cada jogador, uma distribuição muito longa e sem o centroavante. Os dois vão chegar agora para poder jogar a partir dessa semana, que é o Flaco Lopes e o Merentiel, e os dois que vão disputar a mesma posição. Hoje é o dia do futebol, né? 19 de julho. Ontem foi o dia da janela, né? Ontem foi o Window Day no futebol brasileiro. Chegaram os reforços. Olha que esse nome pegue. E, na verdade, ontem a gente estava tão ansioso, né? Porque tinha jogador que já tinha fechado e não podia ainda. Parecia que a janela estava se fechando. Na verdade, ela está só abrindo, né? As negociações agora estão autorizadas a começar. Estão autorizadas as inscrições de jogadores que podem dar um alívio nessa questão aí do calendário, né? Aliás... eu vou até pedir para a gente inverter aqui. Nós separamos 2 trechos da entrevista coletiva do Abel Ferreira e um deles é sobre janela, né? Perdão, calendário. Sobre calendário. Né? Lógico que a janela impacta, mas a preocupação do Abel é o excesso de jogos no futebol brasileiro, é um tema recorrente e ele cita, não pela primeira vez, né? Um treinador que é referência para ele. Vocês assistem aos jogos e é lesões atrás de lesões. A responsabilidade é de quem... Vocês sabem que é a responsabilidade. Eu tinha muita coisa para falar, mas há quem não queira ouvir, há quem não queira melhorar. E, mais uma vez, volto a dizer, o Tele Santana, a última vez que falou na Roda Viva, eu vi essa conferência de fio a pavio, do início ao fim, e 20 anos depois está super atual. Mais nada tenho a dizer em relação a isso. Esses são os nossos adversários. Se é logística... jogos, tempo de recuperação, não dá para treinar e jogadores lesionados, tens que ir buscar outros jogadores, depois ninguém quer saber, vamos falar de quê? Vamos falar disto, temos que falar, pôr o dedo na ferida e todos em conjunto, treinadores, diretores, vocês jornalistas, perceber o que é que nós podemos fazer para tentar mudar isto. Que é para não dizer que o Tele Santana continua a ter razão. Não é? Eu quando vejo o Tele Santana e aconselho-os a vocês todos a ver, e vocês vão dizer assim ao final de 1 hora e qualquer coisa, ui, isto é super atual. O que ele está a dizer é super atual. O que é que está mal? Cada um que faça a sua reflexão e que faça o que tem que fazer. Eu, na minha função, vou continuar a fazer o que sei. Eu vou me esforçar ao máximo para dentro dos recursos que tenho, dar o meu melhor.
A nossa equipe foi atrás da entrevista citada pelo Abel, é que não ficou claro se é a de 92 ou a de 94. O Tele, a gente achou essas duas participações dele. E a sensação é realmente de que é uma entrevista dada hoje. Mas que Barreto... Ao ver isso, a gente realmente concorda com o Abel. É isso que a gente fala aqui. Eu lembro que umas 2 semanas atrás, a gente estava falando sobre isso, né? O Abel reclama, todos os treinadores têm reclamado. E eu acho até que os treinadores, eles nessa história, eles ficam de mãos atadas, porque, infelizmente, os clubes, que são os dirigentes, né, presidentes de clubes que deveriam ter o poder, que têm o poder para resolver isso, pressionando o CBF, enfim, as entidades, eles não parece que não têm vontade de fazer isso. E é um problema que cada vez, eu acho que está cada dia pior, na verdade, porque as competições, talvez lá na época do Tele, foi quando começou a Libertadores a ter importância, porque naquela época o Paulista era mais importante, né? Os estaduais eram mais importantes do que uma Libertadores. Aí depois você começa a ter importância mais para as competições internacionais e você não pode simplesmente abandonar o estadual, porque a gente sabe da rivalidade, principalmente na reta final do campeonato. Tipo, você tem rivalidade, não dá para você botar um time reserva para disputar uma final. Então, eu acho que a gente está chegando cada vez mais num momento absurdo né? A corda está esticando e ela vai estourar. Ela está estourando. Se a gente olhar, o Botafogo tem 11 ou 12 desfalques. O São Paulo, outro dia, tinha 9, 10, acho que até tem mais agora. Os times estão com coisa de 8, 9, 10 desfalques. Isso é surreal. Daqui a pouco não vai ter jogador para jogar. Isso que a gente não está nem considerando o Covid, né? Porque a parte pior da Covid... Né, que havia, quando a gente teve o 2020, né, o campeonato voltando, no auge da Covid, você tinha 10, 11, 12 desfalques, mas era por conta do surto, da pandemia, né, do vírus. Exatamente, não tinha vacina. Hoje, os desfalques são lesão. 10, 11, 12. Cara, é um time inteiro de desfalque. Corinthians também está sofrendo muito com isso. Tem uma lista grande, né? Corinthians, São Paulo, Botafogo, há pouco tempo era o Goiás, enfim, cada rodada você tem aí ontem nós fizemos um campinho com um time de jogadores que o Botafogo não pode utilizar. Então, exatamente. Caso não pode escalar. São 12 jogadores desfalque por lesão. Agora, com relação ao Tele, teve até alguém que postou, eu queria dar o crédito aqui, mas eu não estou achando, que o Tele naquela época fazia 100 jogos no ano, quer dizer... Está um pouquinho menos pior, mas a gente realmente tem a sensação de que a corda está muito esticada, como disse a Renata, né? E é lógico, né? A gente não pode dizer assim, não, mas olha como está legal, né? Mudou de 100 para 80. Não, 80 ainda está ruim. Né? O Barreto, se a gente trouxer para a nossa realidade de hoje o futebol é muito mais intenso e muito mais físico, né? Então, essa exigência de preparação ela é maior e aí o número de lesões também acaba sendo maior, apesar da medicina estar mais avançada. Então, esses 100 jogos que o São Paulo do Tele fazia, boa parte era com o expressinho comandado pelo Muricy, tanto que teve conquista de Copa Comebol em meio a essa questão de Libertadores ou de Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Brasileiro. Então, até a gente se adaptar também daquele modelo para esse modelo, a gente percebe que há um desgaste muito maior. Óbvio que a gente tem mais substituições hoje, elencos até mais robustos, mas tem a questão do número de inscritos, a exigência física, a intensidade que o esporte te dá hoje, a mudança fisiológica que o esporte passou também. Então, realmente é bem atual essa entrevista e dá para a gente entender as críticas não só do Abel, mas de boa parte da classe dos treinadores que trabalham aqui no Brasil. As duas entrevistas, a de 92 e a de 94, o Abel não especificou a qual delas ele estava se referindo, mas as duas realmente trazem esse tom de atualidade. Barreto. Vamos lá para... Oi, fala, Milton. Não, só queria dar um pitaco nessa questão. Eu acho assim, quando o Abel fala, nós sabemos de quem é a culpa, eu concordo que os dirigentes são os principais responsáveis, mas eu quero fazer um parênteses aqui. É importante dizer que jogador de futebol, técnico de futebol, preparador, todos eles são coniventes, hein? Não podemos tirar uma culpinha deles aí não, porque ninguém faz qualquer movimento no sentido de obrigar os dirigentes a mudarem o calendário. Ninguém faz. Nós tivemos agora essa manifestação aí por causa da mudança na Lei Pelé, que está acontecendo no Congresso e tal, que eles botaram a mãozinha na boca e tal durante o começo das partidas. Mas para aí, né? Para aí, porque o jogador... Nós falamos sobre isso semana passada, se referindo à questão do... Quando a gente se referiu à questão da violência, do racismo, da homofobia que está graçando aí pelos nossos estádios, que os jogadores de futebol, eles têm o poder, né? Então, se o cara faz assim, ó, se há uma liderança que chega... Olha, nós vamos dar um prazo para vocês, dirigentes. Até o final do ano, nós temos que sentar
e discutir o calendário que não pode mais ter 80 jogos. Senão, a partir de janeiro, ninguém entra em campo. Simples assim. Os jogadores têm o poder. Sem eles não tem futebol. Sem dirigente tem, mas sem jogador não tem futebol. Então, eles precisam parar também de, nas entrevistas, reclamarem e não fazerem nada fora dali. Ninguém tem mais poder do que eles, do que os técnicos, os jogadores. Então, não dá só para ficar reclamando em coletivo. Eu entendo a reclamação, eu dou razão às reclamações, eu acho que o nosso futebol perde muito com isso, porque a qualidade cai, jogadores importantes. O Rogério Ceni falou sobre isso no final de semana, depois do jogo de São Paulo contra o Fluminense, o São Paulo muito desfalcado, a Renata tocou nesse assunto agora há pouco. Na verdade, nós estamos num momento crucial da temporada. Os mata-matas da Copa do Brasil se afunilam, os mata-matas da Libertadores, da Sul-Americana se afunilam, né? Nós vamos reduzindo o número de times, o brasileiro está na virada do turno para retorno, então aqui, julho, agosto, setembro, são os meses que você mais precisa dos jogadores, e é exatamente quando você não conta com os jogadores, porque eles já estão estourando. O Palmeiras já fez 48 jogos, né? Vai fazer perto de 80 se chegar até a final da Libertadores. Então, acho que além de falar nas entrevistas coletivas, eles deveriam agir. Tem que haver uma mobilização de jogadores, de técnicos, de médicos, de preparadores físicos, no sentido de obrigar a dirigente a sentar à mesa e discutir o calendário, que não dá para ter 80, 90 jogos por temporada. E só para complementar, né, Barreto, eu acho que a gente viu em 2013 acontecendo um pouco disso, do que o Milton falou, com o bom senso. E a conquista, porque, eu não sei se vocês lembram, mas na época, os jogadores não tinham nem férias de 30 dias. A temporada acabava meados de dezembro, às vezes indo até quase o Natal, e no início de janeiro eles já estavam de volta. Então, eles reivindicaram um mês de férias, que é o direito de qualquer trabalhador. Começo dos anos 90, foi quando o São Paulo fez 2 jogos no mesmo dia, fazia 3 jogos por semana, né? O calendário estava ali no seu... O São Paulo do né? Pelé. A loucura do calendário do futebol brasileiro estava no seu esplendor e glória naquela época, afetando especificamente times vencedores como o São Paulo do Pelé. Como você continuava nas competições, tinha que ficar, né, encaixando os jogos em datas que nem existiam, né, Luiz? Eu tinha essa nostalgia na cabeça, porque meu tio chegava em casa, a gente morava perto do estádio do Morumbi, eu morava junto com ele, com toda a minha família. Aí ele chegava e falava, tá vendo? Eu vou no Morumbi assistir 2 jogos do São Paulo no mesmo dia. Eu achava aquilo o máximo, né? Naquela época, né? 6, 7 anos de idade. E o preço, né? Ainda por um preço de 1. Exato. Ele tem os ingressinhos ainda, assim, 5 cruzeiros, enfim. Promoção, né? Promoção de jogo. Bom, tem outro trecho que a gente separou aqui da entrevista do Abel, em que ele debate, por intermédio... Ao falar do gol do Verón, ele faz uma avaliação da atuação dos jornalistas. Olha, eu tenho que ter cuidado a falar do Gabriel Verón, porque da última vez que falei no contexto de Gabriel Verón, 2 ou 3 jornalistas mal intencionados levaram isto para o outro lado, não é? Eu quando falo no contexto do futebol. E eu acho que a liberdade da imprensa, é fundamental para a democracia. A liberdade da imprensa é fundamental para a democracia, mas tem limites. E a falta de respeito e a ofensa é o limite. E eu falei do Verón e dos jogadores brasileiros. Não generalizei. Não me metam em jogos políticos. Não me metam em problemas da sociedade. Eu vim para o Brasil para ser treinador de futebol dentro das minhas qualidades e capacidades. E se me quiserem criticar, que me critiquem como treinador. É fraco, não ganha, a equipa não faz golos, a equipa sofre golos, não sabe substituir, não sabe preparar penaltis. O que quiser. Agora ofender, tal como na democracia existem regras, vão ter que responder no sítio certo. O sítio certo a que ele se refere é a Justiça. O Palmeiras publicou nota oficial, né? Os 2 ou 3 jornalistas a que ele se refere, ele não quis citar os nomes, mas o Palmeiras cita os nomes na nota oficial. É o Luiz Augusto Simon, o Menon.
assina o blog do Menon, né? Ele é conhecido por esse apelido, já trabalhamos juntos lá no Lance, e o Mauro César Pereira. Os comentários, e aí é por isso que o Abel fala que sai do terreno do futebol e tal, é porque ele cita a questão da educação do jogador de futebol, né? A gente falou sobre isso, né, Barreto? Sim, esse trecho a gente até rodou aqui, né, Luiz? Contextualizado. E ele fala que precisa atuar na questão da educação dos jogadores e tal. E tanto o Menon quanto o Mauro César, eu não sei se os dois usam a mesma expressão, mas é o que está na nota do Palmeiras. O que incomoda é ele ter sido chamado de colonizador, de ter uma mentalidade do colonizador, ou seja, alguém que está vindo de fora para identificar que aqui o jogador não tem educação e que ele precisa atuar, e foi isso que incomodou o Abel e o Palmeiras, né, que publicou nota oficial prometendo essas medidas judiciais aí a que o Abel se refere, Luiz. Exatamente, Barreto. E quando o Abel fala dessa questão da liberdade de imprensa, eu acho que ele até faz uma confusão de palavras, porque a ofensa, a falta de educação, enfim, você atacar uma outra pessoa, acho que nem entra na liberdade de imprensa, né? A liberdade de imprensa é uma coisa, você ofender uma outra pessoa acaba saindo da liberdade de imprensa e vai para a parte da ofensa pessoal. Eu achei importante ontem essa entrevista coletiva do Abel por um ponto que a gente estava até discutindo mais cedo, que foi o primeiro momento em que ele teve a oportunidade de falar depois de tudo que aconteceu. A gente não trouxe o trecho dele, mas eu estou pegando a questão do VAR só para exemplificar que, apesar da CBF ter admitido o erro, foi a primeira vez que o Abel teve a possibilidade de falar em entrevista coletiva, ele estava num tom bem mais ameno, apesar de, no momento em que ele precisava atacar ou direcionar uma afirmação para alguém, ele fazia isso sem problema nenhum. Mas eu achei importante até a colocação dele, mas além da colocação dele, eu achei importante também ele voltar numa situação um pouco mais tranquila e exemplificar e deixar claro o que ele quis passar, mesmo que a interpretação do que ele fala não depende dele, depende das outras pessoas. Eu não tenho procuração aqui para falar nem em nome do Menon, nem em nome do Mauro César. Eu conheço os dois, mas enfim, não estou aqui para falar e também não quero ter uma postura corporativa. Só estou pensando aqui se realmente tem alguma base para o Palmeiras questionar isso judicialmente, porque me parece que é só uma questão de opinião. Não tem uma questão aí de erro de informação, não existe desinformação. Ofensa. É uma ofensa, mas não é um xingamento, é uma ofensa baseada numa característica que eles identificaram da fala do Abel, de ser uma fala de colonizador. É uma característica. Eu não sei, enfim, eu não tenho conhecimento jurídico para entender se isso pode ser enquadrado em algum... A ofensa vai sempre da sensibilidade de cada um, né, Renato? Se o Abel se sente ofendido ou ser chamado de colonizador, a gente não está aqui para tirar o direito dele, mas com relação ao que o Palmeiras poderia fazer com relação a isso na justiça, sinceramente, não consigo enxergar. Eu acho que em alguns momentos, né, da maneira... E aí, toda vez que eu acho que a gente fala alguma coisa e as pessoas entendem errado, eu acho que é importante que a gente faça uma autorreflexão. E assim, eu poderia ter me expressado melhor, porque se as pessoas entendem diferente, se é uma grande quantidade de pessoas que entende diferente, é porque talvez a tua comunicação também não tenha sido a mais efetiva, né? A comunicação ela é efetiva quando você diz uma coisa e as pessoas entendem da maneira como você quis dizer. Se alguma coisa ali pareceu errada, também vale a pessoa que emitiu, né, aquela fala se questionar sobre isso, sobre esse tom. Eu acho que em alguns momentos, principalmente, lógico, acho que o brasileiro também tem a sua questão, né, com treinadores estrangeiros, às vezes pensa, esse cara está vindo aqui querendo ensinar e etc., mas eu acho que, às vezes, tem tons que são usados em entrevistas que podem parecer assim, que você está querendo realmente ensinar, educar. Esse pessoal aqui não sabe nada, deixa que eu vou vir aqui falar para eles como que deve ser feito. Não estou dizendo que isso foi o tom da entrevista do Abel. Acho que, diante do que ele falou sobre o Verón, inclusive eu acho que foi muito importante ele ter colocado, eu gostei da atitude dele de escalar o Verón. Acho que, sim, pode ser algo... interessante da maneira, né, de colocar, poxa, eu quero mostrar para ele que eu confio nele, vamos ver se ele responde à minha confiança, e acho que a resposta ontem, fazendo o gol, né, foi uma resposta interessante, mas eu acho que é importante, né, se a gente vai falar em educação formal, né, Barreto, o Brasil foi um país muito explorado pelos seus colonizadores. O Brasil foi um país que nasceu fundado na escravidão, né, que veio dos seus colonizadores. Então, se a educação formal aqui, ela não é
efetiva, e infelizmente a gente tem muitas falhas sim, a gente é um dos países mais desiguais do mundo, isso se deve muito também à maneira como a gente foi fundado, com base na escravidão, com base numa colonização exploradora. Então, acho que tem todo um contexto aí, né, do porquê que o Brasil não tem, infelizmente, tanta educação formal, principalmente no contexto de jogadores de futebol, que muitas vezes buscam no futebol a solução para a família deles, né, para conseguir sobreviver, porque realmente é um país muito desigual, em que as pessoas não têm oportunidade de estudar, não têm oportunidade de se desenvolver melhor, né, por meio da educação formal, e muitas vezes buscam no futebol esse refúgio. E sinceramente, assim, também não acho que o Abel deva se limitar ao papel dele como treinador de futebol. Eu acho que ele tem direito de falar de outras coisas. Não, com certeza. Inclusive, teve uma entrevista dele muito boa recentemente. Preciso ouvir também, né? Falando da renovação de jogadores, quanto que ele instrui os jogadores, já comprou uma casa, já comprou né? É importante você pensar nisso, na sua família e etc. Eu acho que o treinador, ele tem sim muito esse papel. Mas aí só trazendo um pouquinho também da questão da educação formal, que talvez tenha sido isso que pegou para algumas pessoas interpretarem dessa maneira. Eu acho, Barreto, que ele até colocou na coletiva de meu papel, eu vim aqui só para ser treinador, acho que até meio como uma forma de resposta, porque o trabalho interno dele, principalmente no Palmeiras e nessa reestruturação desde a chegada dele, vai muito além do papel do treinador. Vai nesse papel de ajudar na formação do atleta profissional, na formação até social, mas é algo discutido internamente. Quando o Verón acaba indo para a festa na segunda-feira e se representa na terça-feira, é uma decisão da comissão, através do Abel, que ele se reúna com os líderes do elenco do Palmeiras e se explique, depois se reúna com a comissão, seja punido e, na sequência, ganha o voto de confiança para enfrentar o São Paulo. E aí, na sequência, ele ganha um novo voto de confiança para poder enfrentar o Cuiabá e acaba fazendo gol. Então, eu acho que ali foi mais da boca para fora, né? Olha, eu vim aqui só para ser treinador. Eu acho que o só ele resumiu ali só como forma de resposta também. E se a gente pegar o caso específico do Verón, né, Milton, parece ter sido todo muito bem conduzido. Né? O Verón estava apanhando em rede social por causa de um vídeo que vazou lá, dele bebendo na noite, antes de se apresentar ao Palmeiras, depois de um período afastado. Ganhou um voto de confiança do Abel, certamente houve uma conversa privada e está aí respondendo, fazendo o gol da vitória. E até para completar um pouquinho o que disse a Renata, né, que talvez tenha sido uma atitude do Abel de mostrar confiança no Verón, né, que é um garoto, acabou de subir da base, enfim, um jogador no qual o Palmeiras aposta e que pode render ainda não só tecnicamente para o time, mas eventualmente para quando sair. Eu acho que não foi só o fato para mostrar para o jogador que ele faz parte do grupo, que ele tem a confiança do treinador. Eu acho também que tem uma medida educativa na escalação do Verón, tanto no jogo contra o São Paulo semana passada, como nesse jogo de ontem. Quer dizer o seguinte, olha, você tá aí cheio de si, enchendo a cara na festa e tal, agora você vai ter que entrar em campo e vai ter que jogar bola, né? Você vai ter que mostrar para a torcida que aquilo foi um episódio isolado dentro de uma carreira profissional que promete ser muito boa, já que ele parece ser muito bom jogador, né? Então acho que tem não só o fato de mostrar para o grupo e para o próprio treinador que eles confiam no Verón, mas dizer para ele também, olha, você cresceu, você não é mais um adolescente, você não está mais na base. Então a partir de agora, você tem que assumir responsabilidades. E uma das responsabilidades é jogar contra o São Paulo um jogo decisivo, é jogar contra o Cuiabá uma partida em casa, deixando o titular, que na verdade é o Zé Rafael, no banco, enfim. Então acho que tem também esse caráter de mostrar para ele que ele cresceu, que ele é adulto e que ele tem que assumir responsabilidades. E acho só, Barreto, só queria fazer uma complementação também em relação a essa questão do que ele falou na coletiva. Eu acho que ele tem todo o direito de fazer e ainda bem que o Palmeiras divulgou uma nota nominando as pessoas. E aqui não estou discutindo se o Menon tem razão, também conheço, é um querido amigo. O Mauro César conheço menos, estive menos vezes com eles, mas é um cara importante na crônica esportiva. Então não estou questionando o que eles escreveram, porque eu acho que cada um tem o direito de escrever o que quiser. Mas o Abel não pode ir para uma coletiva e dizer assim, 2 ou 3 jornalistas mal intencionados. Não pode ser assim. Porque aí o cara que está em casa assistindo, ele fala, pô, será que esses 2 ou 3 aí é o Milton Leite e a Renata Mendonça? Não, o Barreto não, porque o Barreto eu conheço, é gente boa. Mas será que pode ser o Milton Leite? Ou será que pode ser o Luiz Teixeira? Ou será que pode ser o Beltrano, o Ciclano? Ele não pode generalizar, porque ele fala na fala dele, ele fala, não quero generalizar, mas ele generaliza. Quando ele não cita as pessoas, 2 ou 3 jornalistas, num grupo que deve ter aí 300, 400 caras aqui em São Paulo que cobrem esportes, ele tem que citar as pessoas, né? Ainda bem que o Palmeiras divulgou uma nota esclarecendo quem são as pessoas às quais o Abel se referia. E aí, se vai para a justiça, se tem direito, nós estamos, como ele disse, né, em democracia,
E o Estado democrático, o Estado de Direito, né, tem que ser preservado. Então, se o cara se acha ofendido, tem todo o direito de ir para a justiça. Quem, teoricamente, ofendeu tem todo o direito de se defender. E aí a justiça decide se houve ou não a tal da intenção de ofender, calúnia, difamação, enfim, que são os itens que tem no Código Penal. Só lamento ele ir para uma coletiva, e normalmente eles fazem isso, né? Não é só o Abel, normalmente as pessoas fazem isso nas coletivas, e generalizam, né, sobre um grupo de pessoas que é muito maior do que 2 ou 3 pessoas, né? Inclusive a nossa brincadeira, né? Esse tema, vocês da imprensa, que virou até vinheta aqui, nasce daí, né? De um assunto, na verdade, sério, né? De botar na conta como se fosse uma entidade, né? Como se fosse um bloco único. Vocês da imprensa ouvem em algum lugar e aí generaliza para todo mundo. Isso pode ser para o bem e para o mal, né? Enfim. O Barreto, só para falar aqui, teve uma pessoa que disse aqui que eu disse que eu estou culpando a vítima, né? Como se o Abel fosse o culpado das pessoas o atacarem. Só para esclarecer, não é isso que eu estou dizendo. Inclusive, não foi isso que eu disse. Eu disse que quando as pessoas falam uma coisa e uma grande quantidade de pessoas entendem outra, é porque a pessoa que falou, precisa refletir sobre a maneira como está falando. Não acho que o Abel é culpado pelos ataques que sofre. Acho que, por sinal, ele sofre muito mais ataques do que deveria. Assim, é um cara que tem ensinado muito ao futebol brasileiro, que tem contribuído muito com o futebol brasileiro, mas acho que, e principalmente essa parte da educação formal, como eu trouxe aqui, também tem um contexto, a falta de educação formal dos jogadores e, inclusive, né, de boa parte da população brasileira, um contexto fundado na colonização do Brasil, que foi feita por Portugal e baseada na escravidão, que teve uma herança aí de desigualdade imensa. Então, acho que é só para esclarecer isso. Ninguém aqui está dizendo que o Abel é culpado por ataques que sofre, né? Estamos apenas dizendo que tudo isso tem um contexto e não estou defendendo ninguém aqui, só estou trazendo um pouquinho mais de contexto na história. E faz parte também do contexto democrático isso, né? Nem sempre você é perfeitamente compreendido. Você expõe suas ideias e cada pessoa... gente mesmo, às vezes a gente fala uma coisa, as pessoas entendem outra, e eu preciso pensar como eu estou me comunicando. Eu estou comunicando da maneira mais efetiva? É isso. Cada pessoa recebe de uma determinada maneira. Muito bem. Vamos terminar com um momento fofo? Né? Para a gente não ficar aqui só na treta, né? O menino levou o cartaz para o Allianz Parque, né? O Everton, tenho 10 anos, sou goleiro e seu fã. E aí, o Everton... Esse é o Rogerão. As luvas chegarem através do elogiadíssimo Rogerão, né, o Luiz? Um cara que Rogerão, preparador de goleiros do Palmeiras, chegou no Palmeiras em 2020 com o Luxemburgo, depois de ter trabalhado com o Luxemburgo no Grêmio. O Rogerão foi o responsável pelaquela preparação incrível do Marcelo Groi na última conquista de Libertadores do Grêmio. Depois ele tem a passagem para o Palmeiras com o Luxemburgo, faz todo o processo de maturação e evolução do Everton, Jailson, Vinícius Silvestre, agora Marcelo Lomba também. Então o Rogerão é uma unanimidade profissional dentro do Palmeiras e uma unanimidade como pessoa também. Ele tem essa postura toda forte, barbudo e tal, mas ele é um amor de pessoa, um cara muito bem. Tem essa cara de mal, mas é legal, né? Quase 2 metros de altura, gigante, mas ele... A gente viu na hora de entregar a luva ali que ele é um cara do bem. Pois é, e certamente o garotinho está com essa imagem super positiva dele, porque foi o portador das luvas do Everton, né? Luiz Teixeira, aquele Volto, momento sim, que senhor. eu dou aquela olhadinha e você volta no programa de hoje.